E Jesus nos inspire, nos inclua, nos abençoe, hoje e sempre. Vocês olharem para a tela aí, para o tema, vocês vão estranhando o mandamento de Maria. De onde foi que surgiu essa história do mandamento de Maria? Primeiro que eu tenho muita dificuldade com os títulos que colocam no Evangelho. O Evangelho ele é escrito, mas ninguém colocou título. Nenhum dos evangelistas colocou qualquer título nas lições. Os tradutores, a Igreja Católica, é quem coloca os títulos. Quando você coloca título em alguma coisa, você tira o foco do leitor e ele fica voltado para o título. Então, quando você pega, por exemplo, a parábola do filho pródigo, você fica preso ao personagem filho pródigo. Você deixa de olhar o pai, você deixa de olhar o filho mais velho e você termina por perder a essência da parábola. A essência da parábola, em nenhum momento, a essência do ensinamento de Jesus, em nenhum momento nessa parábola é o filho pródigo. É um todo. E o personagem principal dessa parábola, se você for analisar, é o pai. Não é o filho nem mais velho, nem o filho mais novo, mas é a atitude do pai. A mesma coisa acontece com esse texto. Né? Vocês conhecem ele com o título A Boda de Caná. Como se o casamento fosse a coisa mais importante que houvesse no texto. De onde foi que veio essa ideia do mandamento de Maria? Eu estava no Círculo Espírita da Oração, na época, você pensa aí, 30 anos atrás, e aí eu tenho um amigo, já está desencarnado, que ele bebia, comia e devorava o Evangelho, Carlos Ferreira de Souza. E ele tinha o hábito de chegar no centro, né, a gente chamava casinha, de chegar na casinha e virava para as pessoas e perguntava, onde é que tem isso no Evangelho e tal? Minha paixão pelo Evangelho vem dele, vem por influência dele. E aí eu estava lá, ele chega esbaforido, ele vinha caminhando, ele morava ali perto do Hospital Português, o Círculo Espírita da Oração, nessa época, estava na Rua do Salete, ali nos Barris, ele vinha caminhando e passou numa obra. E na obra tinha o mestre de obra estava de pé, era um evangélico, conversando com dois peões que estavam sentados no almoço. E aí o mestre de obra pergunta aos peões, onde é que está o mandamento de Maria? Ele disse que parou, pensou no mandamento de Maria, onde é que está, onde é que está? Ele disse que não sabia, aí ele abaixou para amarrar o cadastro. E ficou ouvindo a conversa, olhei para o sapato dele, não tinha cadastro. Ou seja, ele parou porque ele queria. E aí os peões não sabiam, o mestre de obra deu um esporro, o mandamento de Maria é esse, tal, tal. E ele chegou radiante. Não sei onde é que está, onde é que está. Eu digo, a Maria aparece no início do Evangelho, nas bodas, na cruz. Aí ele respondeu. E de noite fez uma doutrinária fantástica a respeito do tema. Como eu não tenho a capacidade que aquela figura tem, vocês vão ter que se complicar com o meu pequeno comentário na noite de hoje. Então, é sobre esse tópico, o mandamento de Maria. Está no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 1 a 41. E o texto diz o seguinte, o texto de João. No terceiro dia, houve uma boda em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, acabou o vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, que tenho eu contigo? O que há entre mim e ti? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, aos servos, ao pessoal que estava trabalhando no casamento, fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas ali para a purificação, que os judeus costumavam fazer.
Em cada uma delas cabia mais ou menos 2 ou 3 medidas. Há uma discussão muito grande de quanto é isso. Tem gente que diz que é 22, 25 litros, outro diz que é 75, 100 litros. Então, haviam 6 talhas de pedra com a capacidade mais ou menos dessa medida. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala, ao mestre de cerimônia. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre da festa, então, chamou o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho pior. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Este foi o início do sinal de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. É bem interessante a gente tentar colocar esse casamento em um contexto histórico da época e a gente compreender que esse fato se dá há poucos dias de quando Jesus inicia de fato a sua missão. Se a gente for olhar os textos anteriores a esse é o primeiro texto do Evangelho de João, que fala de Jesus já se colocando na tarefa. A gente começa, se vocês se lembrarem, se vocês estudarem, pegar o Evangelho de João, a gente vai lembrar que João começa: o início era o verbo se fez carne. Então tem essa primeira parte, e depois ele já entra no batismo. Ou seja, Jesus se apresenta a João Batista, e aí acontece toda aquela narrativa que a pomba desce, etc, etc. E aí aparecem 12 discípulos de João Batista que vão segui-lo: André e João Evangelista. João e André se encontram com Jesus. André chama o irmão dele para fazer parte, para apresentar aquele que ele achava que era o Messias. O irmão de André é Pedro. Pedro, com toda a delicadeza dele, diz: mais um profeta. Porque André devia perturbar Pedro e dizer: eu encontrei João Batista, que é profeta. Pedro devia ser muito cético. Aparecia toda hora profeta em Nazaré. Então Pedro disse: mais um. E aí Pedro é apresentado a Jesus. E João chama seu irmão Tiago. Tiago maior, Tiago filho de Zebedeu, porque vai ter outro Tiago depois, Tiago filho de Alfeu. Esses 4 se juntam a eles Filipe e Natanael. Então, nem o colégio apostólico, né, nem o colégio de discípulos ainda estava formado quando Jesus vai até a Caná na Galileia. Então, eles estão no Jordão, vão andando, não tinha outra forma de ir, né? Só se fosse camelo ou jumento, mas não havia. Eles saem acho que de Cafarnaum, saem do Jordão e vão para essa festa de casamento na Galileia. Então, não havia nada. Jesus ainda não era, entre aspas, Jesus, né? O único fato que havia acontecido até então foi o batismo e o fenômeno da pomba, o céu se abrir com João Batista para poucos testemunhas. Então, não havia iniciado ainda a tarefa dele, a missão, como queiram colocar. A cena nos apresenta uma festa de bodas em uma aldeia. Você imagine um povoado lá de Valente, né? Não é uma cidade como Salvador. Brasil é fácil imaginar como é uma aldeia pequena, né? Um povoado, um povoadozinho Valente, em Queimada, sei lá, em qualquer interior desse, terra de chão batido, umas casinhas aqui, outra lá, acolá. É em um lugar muito simples, não é na cidade, não é em Jerusalém. É em Nazaré, mas não é em Nazaré, a sede de Nazaré, ainda em Caná de Nazaré. Ou seja, um povoado dentro de um povoado, um municípiozinho. Na Palestina, uma boa da ocasião especialíssima.
A lei judaica especificava que a boda de uma virgem se devia celebrar numa quarta-feira à noite. Por que você está dando ênfase à quarta-feira? Porque ele chega no terceiro dia da boda. Então, se a gente for contar quarta, quinta, sexta, ele chega no sábado. Então, ele já começa o trabalho dele perturbando, porque os caras vão trabalhar no sábado, o que era proibido pela lei. Então, um detalhe que a gente chama bem atenção. Esse é um detalhe interessante, porque se a chegada de Jesus foi no terceiro dia da comemoração da boda, o fato narrado por João aconteceu no sábado. E no sábado os judeus não trabalhavam. Nesse dia trabalhavam carregando água. As festas das bodas duravam mais de um dia. A cerimônia acontecia pela tarde, após uma festa. Depois da cerimônia, acompanhava o casal ao seu novo domicílio. Nada obstante, já havia escurecido, a comitiva ia pelas ruas com tochas acesas, intencionalmente para que mais pessoas tivessem a oportunidade de felicitar o noivo. Então, é casamento da roça mesmo. Você vai e vai caminhando e trazendo os convidados para sua casa. Então, o máximo de pessoas acompanhava o casal até a casa onde estava celebrando as bodas. Em casa, os noivos não partiam para a lua de mel, ficavam em casa recebendo visitas por toda a semana. Eram coroados, tratados como rei e rainha, sua palavra era lei, e era um acontecimento especialíssimo nas aldeias mais pobres. Então, a gente está diante de um acontecimento apoteótico para aquela comunidade, onde toda a comunidade estava presente. Mas é uma comunidade pobre, paupérrima. Então, tem todo o cenário para a gente observar. Aí, outra coisa interessante é que Jesus participava dessa festa. A gente vê um monte de gente comentando, dizendo que espírita, religioso, não deve ir para aqui, para lá, tal. Jesus simplesmente não é uma festa. Não é uma festa de um. Só porque eu falei que Jesus vai para a festa. Mas ele ia para a festa. Ele ia à festa. Ele participava, ele vai para jantar, ele vai para almoço, ele participa sim. E tinha vindo de Betânia, além do Jordão, só para a boda. E o pior, além dele com a festa de um povo pobre, ele chega na comunidade de Valente e ainda leva mais 6 bocas com ele. Você imagina que você está em casa, preparou essa festa, e Gilvan chega com 6 caboclos acompanhando ele. Então, mais 7 bocas para comer e para beber. Então, Jesus vai para essa festa e leva, sendo que os 6 sequer conheciam o casal. Era convidado de Jesus. Então, acontecia isso. E no dia de sua chegada com seus companheiros, acaba o vinho. Você imagina que situação. Chegam 6 pessoas de fora, que você não conhece, para sua casa e acabou o feijão. Dá vergonha, né? Você fica constrangido. Eu lembro que quando a gente ia em Queimados fazer visita na comunidade, tinha uma senhora, que desencarnou, Dona Belmira, e o pessoal não avisava. O que era interessante é que o centro levava uma cesta básica para esse pessoal. Mas quando a gente chegava na casa de Dona Belmira, ela enlouquecia se ela não tivesse algo para lhe dar. Ela morria de vergonha. Ela ficava constrangida. Aí ia no quintal, catava uma pinha, uma goiaba, uma manga. E quando ela achava, era uma felicidade ela poder lhe dar algo, lhe oferecer algo. E quando não tinha, era de uma vergonha que ela chorava, a lágrima escorria, e terminava ficando constrangido. Então, é mais ou menos essa atitude que um casal deveria ter. Os convidados chegarem para sua festa, para sua boda de casamento, e você não ter o que oferecer. 7 pessoas a mais em uma festa humilde. E uma festa judia, o vinho era essencial. Sem vinho, diziam os rabinos, não pode haver alegria. Não significa dizer que os judeus se embriagavam. Embriagar-se era vergonhoso, pois era pecado. O vinho era misturado com 3 partes d'água. Em qualquer tempo havia sido um problema faltar provisões, porque a hospitalidade, essa é uma palavra sagrada para o judeu, hospitalidade.
O povo do interior também é muito sagrado você receber bem alguém, né? Você for na casa da mãe de Gilvão, tenho certeza que ela vai preparar o melhor almoço, vai lhe dar uma sobremesa e vai ficar feliz se você sair de lá satisfeito pela hospitalidade dela. A gente perdeu esses valores. Nossa geração, nós perdemos essas coisas. A bênção do pai, a bênção da avó, o almoço em família, o compartilhar a sua safra de plantação, a sua pescaria. Eu lembro de menino no interior, a gente saía para pescar, eu, meu pai, meus tios, etc. E quando a gente chegava, uma parte do que era pescado era distribuída, era compartilhada, né? As festas de São João, a gente saía, a turma de casa em casa, batia na porta, Dona Maria, meu São João, Dona Joana, meu São João, etc. E as pessoas ficavam felizes em me receber, que meu filho sempre coma, tá? A gente vem para caramba. E sai de porta em porta. E as pessoas ficavam felizes por receber você. Hoje não, hoje as pessoas se trancam, não há mais essa celebração, não há mais esse compartilhamento, não há mais essa hospitalidade, e que é um dever sagrado no Oriente. Contudo, a falta de vinho na boda era uma humilhação terrível para os noivos. Isso explica a preocupação de Maria, isso explica a preocupação da mãe de Jesus. Como ela era daquela comunidade, da comunidade de Nazaré, é muito provável que ela conhecia a família e que ela tinha até uma certa autoridade naquela casa pelo comportamento dela. Então, isso explica porque Maria procurou Jesus para dizer o que se passava. Com a autoridade oriunda da amiga da família, aí num dos evangelhos copa, né, num dos evangelhos apócrifos, existe uma passagem que dizia que aquele casamento era de um sobrinho de Maria, né? A gente tem os 4 evangelhos oficiais, né? O evangelho de João, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Esses 4 são tidos como oficiais. Paralelo a esses, existem vários outros evangelhos, de Pedro, Maria Madalena, de Tomé, que eles não são considerados como oficiais, são chamados apócrifos. Porque quem detém o poder, quem detém, acha que existem passagens ali que não devem ser publicadas e a gente fica sem ter acesso a essas informações. E um desses evangelhos diz: olha, houve de fato a boda e a boda estava comemorando o casamento do sobrinho de Maria. Isso é verdade? Não dá para a gente bater o martelo, mas é possível que sim. Não vai alterar em nada a essência da passagem. Seria simplesmente um dado, até que comprova por que a autoridade de Maria. Mas ainda que não seja sobrinho dela, lá no Oriente, como na minha época de menino, se eu descesse pelas ruas de Queimadas para ir tomar banho no Rio Escondido e me batesse com Dona Maria, e Dona Maria virar para mim como aconteceu: sua mãe sabe que você está aqui? Volte, e eu vou dizer à sua mãe. E engraçado que ela consegue percorrer o caminho mais rápido do que eu, e quando eu chego em casa, minha mãe já estava esperando, com 5 na mão, porque Dona Maria tinha essa autoridade. As vizinhas de hoje não têm essa autoridade. Na minha época, vizinho, professor mais velho, tinha mais autoridade do que meu pai. Então, uma queixa de uma vizinha já estava lá, a frase era esperada. Você está na rua me fazendo vergonha? Dona Maria esteve aqui e disse isso, isso, isso. Então, com a autoridade oriunda da amiga da família, toma as providências indispensáveis para contornar a dificuldade, recorrendo a alguém que ela sabia poder remediar a situação. Avisa Jesus que o vinho acabar. E de imediato, ela nem dá muita bola a resposta de Jesus. Ela fala com ele e vira para os servos, para os servidores e diz: obedeçam a ele. Faça tudo o que ele determina. Nem questione, nem pergunte. Faça. E o que é interessante é que é um pedido absurdo e os caras acutam. E se dizer para alguém: encha a talha de água,
Ela vai ter que se deslocar da casa para ir no poço, na fonte, sabe-se lá onde é que fica, encher 6 talhas, supondo que as talhas tenham 100 litros. 100 litros, para a gente ter ideia, aquele galão maior de água tem 20 litros. Então, são 5 galões daquele. Né? 5 vezes 6, 30. Os caras vão ter que buscar 30 negócios daquele para encher a talha. Sem questionar. Coloque água aí. Você vai carregar isso. Então, o poder de convencimento de Maria, né? De você ter uma obediência séria. Faça o que ele determinar. Sim, senhora. Pelo que se percebe, parece mesmo tratar-se de uma pessoa da família, com autoridade reconhecida pelos servidores, que lhe obedece. Ninguém tem dúvida que Maria foi obedecida sem questionamento. A tradução da resposta de Jesus parece ser descortês. Que tenho eu contigo, mulher? Se a gente pega na letra fria, a gente questiona, como é que diz isso, mãe? O que eu tenho com você, mãe? Minha mãe me dava logo um tabefão que ia virar para o outro lado. Consideramos a resposta de Jesus, isso é um texto de Pastorino, analisando em seus pormenores. As traduções correntes dão, que tenho eu contigo? Como se Jesus afirmasse nada a ver entre ele e sua mãe, o que redundaria no desaforo, ou pelo menos numa indelicadeza. Se a gente pegar o pé da letra, a gente vai dizer que foi uma atitude de desrespeito. Ora, o sentido grego e do latim, que traduziu muito bem o original, não é esse. Que nos importa isso a mim e a ti? Então, Pastorino traz, olha, se a gente pegar o sentido do grego, do latim, essa frase quer dizer, o que nos importa isso a mim e a ti? O que importa a ti, a nós, o que ele está sofrendo? Seria essa tradução literal. Aí continua. A palavra mulher é usada como tratamento de mulheres casadas, em oposição a paternos, às virgens, e denotava o mesmo carinho e consideração. Então, o fato dele usar a palavra mulher era simplesmente como se estivesse substituindo por senhora. Né? Quando a gente diz a senhora, é uma noção de respeito, é a mesma palavra que usou Jesus na crucificação. Mulher, eis teus filhos. Senhora, quando Jesus está crucificado, vira para João e diz, eis o teu filho, e aponta João como aquele que deveria cuidar dela. A terceira consideração referente a essa expressão, minha hora ainda não chegou, visa salientar, segundo os intérpretes, que nada havia soado no momento de Jesus iniciar sua missão carismática na Terra. A gente lembra que é o primeiro fato que acontece nessa jornada, nessa caminhada. Então, eu ainda não posso demonstrar, fazer nada sem a vontade do Pai. Então, pensa assim, quando sua mãe lhe fez um pedido durante as bodas de Caná, Jesus respondeu com suprema lealdade a Deus. Acho que aí é muito mais a noção e a consciência da tarefa que eu devo executar. Mulher, não posso consentir com tua solicitação apenas porque me pede como uma carinhosa mãe. Eu não posso atender seu pedido porque você é minha mãe. Eu sei que você sabe que eu posso fazer isso. Mas eu não posso utilizar desses dons para satisfazer um pedido seu como mãe. Eu não posso usar um dom que o pai me deu para algo que é desejo seu, mãe, minha mãe. Somente Deus pode indicar o momento e os meios pelos quais eu possa manifestar sua glória em mim. Então, minha hora ainda não chegou. Mas, muito provavelmente, naquela hora, ele entra em contato com o pai e como se dissesse, faça. É uma boa ação. Você não está servindo a sua mãe, mas você está fazendo mal a mais. Então, Jesus não desrespeita a mãe, e Maria compreende. Em uma expressão de fé da vontade divina, ela diz aos servos
que estivesse atentos a tudo que seu filho pedisse. Ela compreende aquilo e diz aos servos, o que ele determinar. Ela não sabia o que ele ia fazer. Mas o que ele decidir, faça. O que ele pedir, o que ele determinar, o que ele sinalizar, execute. Então, não, ele vai fazer, não. O que ele decidir, cumpra. E a própria atuação de Jesus contradiz esse sentido, pois ele assume o comando da situação, instantaneamente, imediatamente, e ele vira para o céu e diz, vai, enche as 6 talhas de pedra que serviram habitualmente para abluções e ritos israelitas. Essas talhas são espécies de tanque que ficavam na entrada das casas para as pessoas poderem lavar as mãos e os pés. As estradas eram poeirentas, então o pé vinha cheio de poeira. Então, eram talhas de água mesmo, pequenos tanques de água, em que as pessoas usavam para lavar pé, mão, rosto, fazer aqueles rituais judaicos, e estava ali na porta. Então, ele determina, encha de água. Não eram vasilhas próprias para vinho, então, não, ele não mandou pegar os potes que estavam armazenados nos vinhos e colocar água nos potes. A coisa é ali. De imediato, quando ele estava sem mágica, sem nada, tinha os otonestos lá, lavar o pé, mão, prato e tal. Assim, ao sentir intuitivamente a orientação interior e a permissão divina, Jesus, sem demora, pediu aos servos que enchessem 6 grandes talhas, está escrito malhas mais talhas, com água, que ele instantaneamente transformou em vinho. Esse fato também é interessante, porque não teve nada miraculoso, de gesto e tal. Coloque a água. Quando você tira, já é vinho. Não foi transporte, não veio transportado. Jesus não pegou, se apropriou de vinho de algum lugar e transportou o fenômeno mediúnico de transporte. Não foi transporte. É alguém que consegue, de uma forma instantânea, manipular a matéria de tal sorte que ele pega 2 moléculas de hidrogênio e água, o H2O, e por força psíquica, conhecimento pleno das leis naturais, faz a transformação. Foi transporte? Não, transportou, não tirou de um lugar, mandou água para um lugar, porque você não precisava botar água na talha. Ele simplesmente transportava direto e dizia, pode pegar o que está dentro da talha e levar para o mestre. Ele não transportou o corpo, ele transformou. E instantaneamente, não demorou 5 segundos, 10 minutos para se concentrar, para tirar que está plano aqui, tem um de outro. Não, pode levar. Botou água, pode levar. Envio de ótima qualidade. Tudo isso ele fez diante dos olhos de seus discípulos e dos servidores da boca, para que pudessem saber que a água se tornara vinho através do poder divino, não por ilusionismo ou por qualquer outro truque. Não hipnotizou ninguém para achar que você está bebendo vinho e tal. Não. Ele transformou. É possível? É. Como? Um dia você chega lá. No relato do Evangelho está distintamente implícito que o primeiro milagre de Jesus não foi para agradar sua mãe ou exibir suas habilidades sobre-humanas para o assunto dos convidados do casamento, até porque nenhum dos convidados testemunhou o fato. Então, não foi para os convidados. Ele não chamou todo mundo, disse, vem aqui, vamos ver, tá. Não foi para satisfazer a mãe, porque a primeira vez foi isso, não. Quem não tem a ver com isso, mãe? É que a gente tem. E chegou minha hora. O milagre foi a obediência e orientação a Deus e somente para o benefício dos discípulos mais devotados de Jesus que estavam começando a segui-lo, a fim de fortalecer a fé no poder da presença divina manifestada naquele que ele for enviado como Salvador. O objetivo disso foi você se enche de compaixão pelo casal e você demonstra àqueles 6 que estavam iniciando
o que é que aquela jornada ia propiciar. E aí fica o mandamento de Maria: fazei o que ele vos disser. É muito melhor do que as bodas de Cana. É muito mais interessante a gente pensar no mandamento de Maria do que no simples casamento. E é interessante que o Evangelho começa dessa forma. O Evangelho nos faz esse convite. É como se Maria apresentasse e dissesse: olha, o que ele disser, faça. Fique atento e faça o que ele disser. E no início do Evangelho, o primeiro ato dele, a primeira. Aí João, você não tem nada, ele vai com a escritura. Convida os discípulos e inicia a jornada, ainda com o colégio incompleto. Você só tem metade. E nessa primeira oportunidade, que não foi criada, a ocasião apareceu Maria, a mãe, que conhecia a figura desde o ventre, sabia da potencialidade. Isso é uma coisa bem complicada que a gente não tem. A gente sabe do nascimento e só vai saber depois no batismo. Existem obras que descrevem a infância de Jesus, mas na Índia. É muito interessante os textos. Os indianos, os hindus, eles conseguem descrever a infância daqueles que ele tem como avatar, como Jesus, como Krishna, Rama, Ramakrishna, enfim. Mas nós não temos. Se tem, estão segurando, não querem soltar. Então, provavelmente deve ter muitos fatos da infância e da adolescência de Jesus. Fantástico. E Maria sabia disso. E ele espera até o início correto de começar aquela jornada de 3 anos, né? Dos 30 aos 33. E aqui é o início com Maria dizendo: eu conheço, faça. E Jesus nos abençoe. Uhum. Interessante é que, de fato, Maria sabia que Jesus podia fazer. E se ela tivesse dúvida, seguramente ela não iria ter, não iria ter fogo. Mas, Marconi, a gente pode considerar um milagre o que Jesus fez à luz da doutrina espírita? Podemos considerar como um milagre ou não? Pegando o próprio conceito que Kardec fez de milagre, o milagre não existe. Né? Então, curar alguém com lama, você pode achar que é milagre. Curar alguém que é paralítico, você pode achar um milagre. Curar um cego de nascença, pode-se achar um milagre. Transformar água em vinho é um milagre. Na verdade, é um desconhecimento das causas das leis divinas. Nós somos muito limitados no conhecimento da potencialidade de um indivíduo. E quando a gente pensa em Jesus, a gente não consegue nem dimensionar. Quando a gente vai até para outros médios, pensando em Chico Xavier, pensando em Francisco de Assis, a gente já se perde, né? Como é que faz isso? Como é que Francisco de Assis parou um incêndio e fez chover? Ah, foi milagre? Não. Muito provavelmente ele tinha conhecimento, força moral, etc., etc., para fazer com que aquilo acontecesse. E quando a gente não tem explicação para as coisas, foge ao nosso conhecimento, à nossa capacidade, aí a gente diz: foi milagre. E aí a gente queria certeza: foi milagre. O que aconteceu ali foi alguém que tem pleno conhecimento das leis divinas, da lei da física, e se utilizou e realizou o fato. É o mesmo raciocínio que você vai utilizar para a multiplicação dos pães e dos peixes.
É o mesmo raciocínio que você vai ter que utilizar para quando ele caminhou sobre as águas. É o mesmo raciocínio quando ele parou a tempestade e quando ele fez inúmeras curas. Então, eu não sei como foi, mas que não foi milagre, não foi. Existe, existe uma ciência por trás disso que ele domina, que ele tem pleno conhecimento, plena certeza e sabe fazer aquilo, né? A gente está muito distante ainda de executar esses fatos, mas nunca milagre. Milagre é você afastar a lei divina. E isso é impossível. Você não vai afastar a lei divina. A gente desconhece a legislação divina por completo. E aí, na nossa pequenez, na nossa ignorância, aquilo que a gente não consegue entender, a gente intitula de milagre, mas simplesmente porque você não consegue entender. Um dia tem explicação. Se a gente pensar quando Ivone Pereira ou Chico Xavier psicografou Memória de um Suicida e Nosso Lar, tem duas cenas ali que eu fico assim, essa mulher deve ter plena consciência na comunicação e confiança nos espíritos. Porque quando Camilo Castelo Branco, em 1928, descreve que Jerônimo da Silveira vai visitar a Terra e que eles estão numa enfermaria de um hospital, e aí aparece uma tela, como se fosse um lençol. Não existia televisão. Em 1928 só existe rádio. Ela disse, não, aparece algo grande como um lençol, e a gente vê as pessoas ali como se estivesse na realidade. Ou seja, ela está descrevendo, não é nem um cinema 3D, ela está descrevendo que hoje é aquela coisa holográfica para a gente, né? O indivíduo aparecer no plano espiritual numa tela, de uma forma holográfica, e descendo pelas ruas do porto, e ela diz assim que sentiu o cheiro do mar. Ou seja, é um cinema tal que a gente ainda não tem, que além de você ver a imagem com precisão, você sente a temperatura, o cheiro e toda coisa possível. Você imagine um médium em 1928 psicografar isso e acreditar naquilo, porque você diz assim, não tem nada que você possa comparar. O máximo que existe é o rádio de válvula do tamanho do mundo, que você escuta uma voz só. Aí vem Chico e descreve lá o tal do aeróbus. A gente tinha carroça. O cara está escrevendo um metrô que não toca nem no trilho, que flutua. Né? Ele está antecipando Star Wars, Jorge Lucas, no filme Jornada nas Estrelas. Essa distância você tem que confiar muito no que você está psicografando, no espírito, e publicando. Eu não sei como é isso, mas existe. E hoje você vê que a luta para carro espacial, para trem, que não toca no trilho, e que é possível. Então a gente não sabe como é que isso acontece, de transformar, de multiplicar e de curar com saliva e lodo. Mas que é possível, é. Então milagres não existem. O povo não vai lhe ouvir. E para a gente aqui, a gente utiliza os gases elementos que estão sobre a nossa atmosfera. E no mundo espiritual, eles utilizam, através do pensamento, para a formação do o fluido espiritual. E aí ele pode manipular tudo através do pensamento. Então, poderia ser Jesus, o espírito elevado, ele não precisa manipular os nossos gases. Através do pensamento, ele precisa do fluido espiritual que aconteceria todos esses milagres. Isso está no livro A Gênesis. Capítulo. Maria está aqui com a tese da Gênesis, dizendo que Jesus utiliza o fluido espiritual. Eu não sei como é, não. Eu sei, eu sei que o negócio acontece, e ponto.
Uma hora a gente chega lá, uma hora a gente chega. Ninguém ia imaginar que você podia pegar toneladas de ferro e colocar para voar no ar. Apareceu um tal de Santos Dumont e inventou. Ninguém imaginava que você podia pegar um negócio, botar na água e nem afundar. O cara foi lá, fez o casco. Hoje você tem transatlântico, Titanic, você tem né? Você tem porta-avião, você tem tudo. Então, quando você vai dominando as leis da física, as leis da ciência, a lei da química, da biologia, as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai na evolução. Uma hora a gente vai estar dominando o pensamento. Vai conseguir curar, vai conseguir transformar. Tem coisas que a gente não consegue nem explicar. Por exemplo, quem conheceu Mãe Helena. Né? Mãe Helena estava aqui, ela esfregava a mão, caiu comprimido. Vinha perfume, caía folha, etc. Tinha um médico chamado Peixotinho. Peixotinho estava no trem, viajando para o Rio. Quando olharam para o banco dele, não tinha mais ninguém. Ah, disseram, meu Deus do céu, o Peixotinho dormiu e caiu do trem. Quando chegaram no hotel, ele tinha chegado 6 horas antes e já estava dormindo. Como é que isso acontece? Não sei. Mas aconteceu, aconteceu. Ele estava lá, todo mundo viu ele no trem, e quando chegaram, ele estava no hotel. Tem uma explicação? Óbvio que tem uma explicação. Uma hora a gente chega lá, vai compreender, vai entender como é que se processa essa desmaterialização para se materializar em outro lugar. Tem coisas assim, é que a gente vai trazer para cá, vai criar uma polêmica desnecessária, mas quando a gente pega as obras de Lourdes, você vê coisas, fatos, que a gente vai questionar, mas está lá registrado, com prova, com tal, com etc. E aí as pessoas. A minha esposa briga muito comigo por conta disso, né? Quando eu digo, ela está em tal livro, tem isso assim. Ela, não, isso aí não, deixa eu lá. Ah, mas, enfim, a gente duvida mesmo, a gente é cético, a gente tem dificuldade de aceitar o que é óbvio. 30 anos atrás, em Queimados, eu vi como a gente é cético. Uma grande seca, uma época de uma seca terrível no sertão. E dia de quinta-feira em Queimados, sempre, desde sempre até hoje, eles distribuem açougue. Recolhe as verduras no sábado e na quinta faz açougue e distribui. Nessa época da seca, a gente estava precisando fazer 3 panelas, geralmente eram 2, estava fazendo 3, e era uma briga danada para poder dar para todo mundo. Tanto que quando o pessoal da casa ia tomar, a gente avançava em cima, dava tapa, briga, feia, para poder sobrar para o povo. E a fila era enorme, era muita gente. E uma bela quinta-feira, apareceram só 10 pessoas. Aí a gente estranhou 10 pessoas, o povo teve alguma coisa na cidade. E no fundo do centro tinha uma coisa que ele chamava sementeira, e o exército naquele dia estava levando farnel, cesta básica para distribuir para a comunidade. E atrasou. E aí tinha uma fila, assim, gigantesca. Aí me aparece uma vereadora lá, esse político que gosta de pegar carona na coisa, e disse, você que cede aqui o fogão para a gente fazer um café para distribuir para esse povo. Eu digo, café, dona? 2 horas da tarde, no sertão, a senhora vai dar café para o povo que está indo de manhã? Não, mas é porque enrola, tá? Eu digo, não. Aí eu olhei, quando elas estavam lá, eu digo, não veio ninguém, não veio até agora, bora pular o muro com essas panelas e distribuir a sopa. A gente pulou o muro e tal, e estava metendo a concha e botando nos canecos e não baixava. Não baixava. Aí eu virei para a Nel e disse, o Nel não está baixando, né? Ele disse, eu estou vendo dentro. Eu digo, bora riscar aqui. Riscamos na panela. E não baixou. Riscamos com mais força. E não baixou. Quando a fila começou a diminuir, começou a baixar. Até a última pessoa. Como foi que aconteceu isso? A gente vai dizer, não devia ter médio ali, que é ectoplasma, a gente vai criar um monte de teoria
Você não sabe, foi alguma coisa que os espíritos aproveitou de fluido, fez alguma. E funcionou. Um dia a gente descobre como foi que aconteceu. Assim. E Marconi, vamos passar para os passos.